aqui, né? É muito feliz assim, a gente estar aqui juntos, porque estar entre os irmãos, né? Estar com vocês é alimento, né? Às vezes a gente escuta muito assim, né? Tipo assim, é muito bom quando vocês vêm aqui, né? Vocês falando pra gente, né? Quando vocês vêm aqui visitar a casa e tudo mais, tá junto. Mas pra gente também é muito alimento. Assim, eu tenho muita experiência dessa do palavra encarnada, né? Tipo assim, cada palavra encarnada assim, que eu tô ali fazendo, eu fico pensando, sabe, assim, em cada um. Muitos que eu conheço, já assim, pelo nome, né? Outros que eu ainda não conheço o rosto, mas não conheço ainda. Mas muitos que já, graças a Deus, a gente já vai criando mesmo uma amizade, uma fraternidade de verdade. Então é muito bom estar aqui. E vamos assim, realmente abrir o nosso coração. O tema de hoje da gente é sobre o bom pastor e o mercenário. E quando a gente começa a escutar sobre isso, o bom pastor e o mercenário, tem uma passagem que a gente vai ler também lá na frente, que Jesus fala que ele é o bom pastor, né, e tudo, que ele não é mercenário, que ele não é salteador. E muitas vezes a gente quer levar esse pastoreio ou para Jesus somente, que ele é o bom pastor mesmo, é ele mesmo, ou então para aqueles que hoje têm algum tipo de pastoreio sobre a gente, o nosso formador de casa, ou quando a gente é mais novo ali, a nossa mãe, o nosso pai, ou a gente sobre o nosso filho. A gente quer pensar nessa perspectiva somente, né? Mas a verdade que foi o que Deus suscitou aqui para a gente hoje é que o nosso pastoreio, aqui a partir da espiritualidade do mundo, né, que a gente vive, ele é um pastoreio muito diferente, um pastoreio muito fraterno. Deus ele dá para a gente pastores, em algum momento da nossa vida, pessoas que Deus coloca e dá a graça para nos conduzir, para ser voz de Deus para a gente. Quantas vezes os irmãos aqui, os meninos que estão aqui à frente e tudo mais, não foram voz de Deus naquele momento que a gente queria, queria chutar o balde, ou queria fazer uma besteira, ou queria, enfim, sair do caminho de Deus, tipo assim, acabar com a obra de Deus na nossa vida. Aquele irmão não foi voz de Deus para a gente, beleza. Esse é um pastoreio. Mas quando a gente estava rezando, Deus ele falava muito de um pastoreio que é bem próprio nosso, que é bem franciscano, né? São Francisco ele falava para os irmãos que os irmãos deveriam ser para os outros como mães. Cada um aqui. Ser como pai, ser como mãe, uns dos outros. E é engraçado que São Francisco, mesmo sendo homem, e os irmãos da fraternidade eram de homens, ele dizia que os irmãos deviam ser mães uns dos outros. Porque São Francisco ele teve um pai muito duro e uma mãe muito amorosa. Então, assim, a referência que ele tinha do amor mais próximo de Deus que ele tinha, não era do pai dele, era da mãe. Então, ele fala, os irmãos devem ser uns para os outros como mães. Mães que cuidam, que zelam, que acolhem, sabe, que realmente não abandonam o filho à própria sorte. Que não fica, não é um tanto faz, sabe? E eu queria começar justamente com uma passagem que tem sido muito forte. Eu acho que talvez vocês já tenham escutado o Hélio falando dessa passagem, assim, de passagem, né? Eu também não vou ler ela toda, mas é quando a história, quem já escutou aqui a história de Caim e Abel, né? Que eram aqueles dois irmãos lá no começo da Bíblia, lá do Gênesis. Caim matou Abel. E quando Deus, né, Javé, quando Deus chega para Caim e fala, onde está teu irmão Abel? Ele respondeu, não sei, acaso sou guarda do meu irmão? E ali ele meio que já declara, né, assim, o que ele fez praticamente, ele já denuncia o que ele fez. Mas pra gente aqui hoje, queria ficar com essa frase, sabe? Acaso sou guarda do meu irmão? Acaso eu tenho alguma obrigação? Eu assumi para ele assim, algum pastoreio? Eu sou coordenador dele? Eu sou pastor dele? Eu sou, eu sou pai dele, sou mãe dele? Eu não sou nada dele. Eu não assumi obrigação nenhuma diante dele. Por que eu tenho que ficar me preocupando se ele está bem, se ele não está bem, se ele está caído, se ele não está caído, se ele está, sabe, ali fraquejando na caminhada dele? Por que eu tenho que me preocupar com ele, não? Vou me preocupar comigo.
Eu que preciso de ajuda. Eu que preciso de cuidado. Eu estou aqui para ser cuidado. Eu estou aqui para... Eu que preciso ser pastoreado. Eu que preciso de atenção, porque tá doendo aqui, ó. Tá vendo aqui minha ferida? Tá doendo minha ferida. Agora eu vou ficar com a ferida aberta, indo atender o outro? Não vou fazer isso. Quantas vezes a gente olha assim, cara, o irmão matou o outro, caramba, que cara, não é assim, cara horrível, que cara... Mas quantas vezes a gente não age desta mesma forma que, cara, ele tá ali, o que é isso no fundo, né? A gente que já passou ali, por tanta indiferença, né? Às vezes a gente, vocês tiveram a experiência de, acho que a maioria, não sei se todos, mas a grande maioria, de morar na rua e provar na carne uma indiferença total. Agora, recentemente, eu vi uma notícia que alguém botou no grupo da gente, né? Que eu lembrei muito, né? Da nossa experiência aqui. Esse pessoal que também postou também lembrou muito da nossa experiência aqui, né? Como é forte isso, né? A gente pensar nisso. Virou notícia lá porque morreu foi em outro país, não lembro qual país, morreu um homem que era um grande artista e tudo, artista plástico, de tudo, não sei quem que era, um escritor, enfim, um cara que era um artista. Só que ele estava passando mal e ele estava assim com uma roupa muito largada e ele estava ali, enfim, não estava com nada que dissesse que ele era quem ele era, que ele era um grande. Ele estava meio maltrapilho, meio, né? Começou a passar mal lá, ninguém foi dando atenção. Depois de ele ficou lá, largado no chão. Quando foram perceber, o cara já estava muito mal, lá para postar, mas ele faleceu. Ele faleceu para indiferença. Virou notícia, né? No mundo, chegou aqui pra gente no Brasil, né? Mas quantos irmãos nossos não estão padecendo, morrendo, né? Por esse mesmo mal, que não é a doença, mas é a nossa indiferença com os nossos irmãos. Por que a gente, digamos assim, né? Virou notícia que ele era uma pessoa, um artista, uma pessoa de renome, né? Que as pessoas olhavam para ele e diziam, cara, como é que pode um cara desse morrer assim? Mas como é que pode qualquer pessoa morrer assim? Como é que pode um irmão nosso, filho de Deus, filho do nosso pai, irmão mesmo, ficar entregue desse jeito? E agora trazendo para a nossa realidade aqui hoje, né? Hoje, graças a Deus, vocês não estão mais na rua. Hoje vocês já passaram por todo o processo lá da casa de acolhimento, né? Já estão mais fortes fisicamente, espiritualmente, estão fazendo aqui um caminho de vida missionária. E eu acho que a gente tem que fazer essa mesma pergunta: como é que pode um irmão meu morrer assim? Mas aprofundando um pouquinho mais. Eu lembro que lá no começo das nossas casas, ainda era a antiga Casa São Francisco, lá no Jacaracanga, né? Eu acho que a maioria não conheceu, mas muitos conheceram, né? Aquela casa, muito fantástica a nossa história lá. E no começo a gente nem tinha acolhimento ainda, a gente fazia só, hoje ainda tem o Perfeita Alegria, assim, que está voltando, né? Fazer só aquele acolhimento ali por dia, tomava banho, trocava de roupa, trocava cabelo, tudo mais, comia, né? E a gente encaminhava para acolhimento em outros lugares. E eu lembro de uma formação do Edwin, né? Dando lá, e ele falava assim, deu branco agora. A gente volta já para a Casa São Francisco. Sim, lembrei. Ele falava assim: olha, não adianta nada pra gente vocês saírem das ruas, né, falando lá para os irmãos que estavam na situação de rua, vocês saírem das ruas e vocês hoje vão falar isso para os irmãos que vocês
ressuscitar lá, vão tirar da morte. Não adianta nada vocês saírem das ruas e quando vocês se livrarem da droga, se livrarem do álcool, se livrarem do vício e tudo mais, vocês serem espécie de pai, vocês serem o cara que vai roubar ali no emprego, vocês serem... Não adianta nada por quê? Porque vai pro inferno do mesmo jeito. O nosso objetivo, a gente não é uma ONG. O nosso objetivo não é tirar pessoas da rua para dar a elas dignidade apenas. Dignidade humana, um trabalho digno. Não é só isso. Isso é muito bom, isso é ótimo. Mas para isso tem muita gente fazendo isso. O nosso objetivo é gerar salvação. É que os nossos irmãos sejam salvos. E Jesus ele fala lá no Evangelho, uma passagem muito forte, falando para a gente, ele falando para os discípulos que estavam com medo das perseguições, mas aqui falando para a gente também, né? Ele fala, olha, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Tenham mais medo daqueles que podem matar a alma. Daquilo que pode matar a alma, que é o pecado. O corpo vai passar, o corpo vai morrer, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde vai morrer. É para a gente desprezar essa vida? Não, porque essa vida ela é muito boa, vale a pena ser vivida para nos consumindo e a gente tem muita gente para salvar e tem a nossa alma para salvar também aqui. Então a gente tem muita coisa para fazer, para viver nesse mundo. Né? Tem muita coisa que vale a pena, tem muita alegria, tem muita coisa para viver aqui. Mas a gente tem que ter muito medo daquilo que mata a nossa alma e daquilo que mata a alma do nosso irmão, que é o pecado, que às vezes entra silencioso, às vezes entra, sabe assim, escondidinho, né? Às vezes o cara tá beleza aqui, tá massa, tá servindo, tá ajudando, tá não sei o quê, mas às vezes vai assim, né? Sutilmente as coisas vão entrando, vai esfriando, começa a murmurar, começa a falar mal, vem o irmão que passa necessidade, faz tacar o dedo na ferida, ou então faz botar o pé pro cara cair, sabe? Então quantas vezes a gente não está sendo um irmão, é pedra de tropeço. Por quê? Porque a gente não está achando que a gente tem alguma responsabilidade sobre ele. Que Jesus de alguma forma nos confia aquele irmão também. Vocês estão aqui todos, né? Estão se preparando, ou alguns já são, né? Para serem missionários, para resgatar irmãos, para cuidar, para pastorear almas. Mas não é só aqueles, é todo mundo. É todo mundo. É hoje aqui na casa de São Francisco. É hoje na casa que você está aí, aqueles que estão nos acompanhando pelo online. Entendeu? É hoje, é agora. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã, se vai estar esperando para ser pastor amanhã. A gente não sabe, cara. Hoje a gente está aqui, a gente tem hoje. Hoje a gente sabe. É para mim essa água. Santa Teresinha que falava assim, né? Meu Deus, para te amar eu só tenho hoje. Para te amar eu só tenho hoje. Para ser fiel eu só tenho hoje. Eu não vou esperar para amanhã. Porque amanhã, eita cara, eu tenho que me preparar. Porque amanhã eu vou ser um missionário. Eu tenho que me preparar aqui porque amanhã eu vou ser um missionário de Jesus. Amanhã eu vou resgatar meus irmãos. Amanhã eu vou pastorear. Vou ser um pastor de Cristo. Sabe, vou ser ombro para os meus irmãos. Vou ajudar. Vou socorrer. Vou evangelizar. Sabe, vou pregar em teu nome. A gente não sabe do dia de amanhã, sabe do hoje. A gente tem isso aqui agora. Então hoje vou pastorear, vou pregar, vou evangelizar, vou cuidar, vamos ser ombro. Hoje vamos ser irmão hoje, né? Então, antes da gente ir lá pro João 10, que é o vou ler pro final, queria ler com vocês uma passagem que ficou muito forte pra gente, desde 2018, quando veio o que a gente chama de clarificação. Todo mundo já citou um pouco dessa palavra, né? Que foi quando Deus começou mesmo assim, a mostrar o que era o nome mesmo, né? Qual era a nossa espiritualidade, como é que devia ser as nossas casas, como é que devia ser os nossos grupos, como é que devia ser os nossos retiros, tudo Deus começou a mostrar e a falar.
E ele falou lá, deu essa passagem para dizer como é que devia ser o nosso pastoreio dentro do homem. Como é que devia ser o nosso pastoreio. E ele começa, está lá em Ezequiel 34. Eu acho até que seria massa depois, né, vocês lerem a passagem toda, né? Mas eu não vou ler aqui, pra gente não, porque depois seria bom a gente rezar também, né? Então eu acho que mas eu não vou ler toda. Mas Deus ele começa a falar contra os pastores de Israel naquele tempo. E eu não queria que você pensasse em ninguém fora não, tá? Porque às vezes a gente lê essa passagem aqui e a gente começa a dizer assim, meu irmão, tá aí que o fulaninho é desse jeito aqui, meu irmão. O fulaninho, aquele coordenador ali, é desse jeito aqui. Aquele outro missionário que passou por aqui, mas já saiu, é desse jeito aqui mesmo, assim, igualzinho, tá? É mesmo que eu tava vendo aqui na passagem. Não é pra gente olhar pro outro, é pra gente olhar pra gente. Como é que nós estamos pastoreando os nossos irmãos? Aqueles quem Deus confiou a você. Ah, como é que eu vou saber que Deus me confiou? Porque Ele está aqui, do teu lado. Deus não está te confiando uma pessoa que está lá no Japão hoje, não. Só se for para rezar por ela. Aí pode ser pela intercessão, pode ser. Se Deus colocar no teu coração, tiveram santos que exerciam o cuidado, assim, a intercessão assim, rezando. Santa Teresinha teve um homem que o cara era um assassino, lá confesso, o pior tipo lá da época, lá perseguido por toda a polícia lá, não sei o que das coisas. Acabou foi pego e ia ser morto, decapitado na época. E lá na hora da morte, lá do cara, Santa Teresinha estava rezando com ele. E depois ela soube que na hora da morte, ele se arrependeu, beijou pelos crucifixos que o padre estava dando, e ela teve a certeza daquilo que aquele homem foi salvo. Né? Pela intercessão dela. Então pode ser que você esteja também rezando por alguém, mas primeiro aqueles que estão aqui, né? Ó. Carne para tua carne aqui, ó. Dormindo no mesmo quarto, um em cima, um embaixo, um do lado. Né? É claro, não é isso, pessoal. É claro, às vezes a gente fica pensando, sabe? E é coisa do inimigo de Deus mesmo, sabe? Que vai tentando confundir a cabeça da gente. A gente fica que a gente está sendo preparado para uma coisa do futuro. É só no futuro. É só depois. Aqui é só escola. Aqui não é vida ainda não. Aqui é só escola. Escola missionária. É depois que eu vou ser pastor. É depois que eu vou cuidar. É depois que eu vou ser um evangelizador. É depois que eu vou ser um missionário. É depois que eu vou ser um servo de Deus. Depois, se não tiver depois. O dia de ser fiel é hoje. Agora. Então, a palavra fala assim, né? Olha, é muito forte essa passagem. Eu vou acabar lendo mais do que eu queria, mas vamos lá. A palavra de Javé me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Pastores, 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 pastores. Assim diz o Senhor Javé: Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificai as ovelhas mais gordas, mas não apacentai os rebanhos. Não restauraste o vigor das ovelhas abatidas, não curaste a que está doente, não trataste a ferida da que sofreu fratura, não reconduziste a desgarrada, não buscaste a perdida, mas dominaste sobre elas com dureza e violência. Por falta de pastor, elas se dispersaram e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo e se dispersaram. Vou parar aqui por enquanto. Por falta de pastor, elas se dispersaram. Por falta de pastor, elas se dispersaram. Quantos coordenadores a gente tem aqui na casa, pessoal? Vocês sabem de cabeça? 6? 7. São quantos irmãos aqui na casa? 24, 18 com eles, são 24 irmãos. Ah, 24 com eles, né? 18. Quantos acolhidos a gente tem no total? Mais de 300. Quantos missionários a gente tem? Talvez entre 60, 70, né? Não sei exatamente aqui. Não. Missionário no geral.
Será que dá conta desse povo todo? E se a gente abrir mais, quantos irmãos a gente tem na rua? Quantas pessoas a gente tem nas missas de ser feliz que a gente vai evangelizar? Quantos jovens a gente tem nos grupos que estão perdidos? Quantas famílias no mundo? Fortaleza e vai. Nos viadutos, no Oitão Preto, não sei o que, Natal, Professor, Salvador, sabe? São Carlos. Jesus ele fala o quê? Que a messe é grande e poucos são os operários. Não é isso que fala? Pedir ao dono da messe que mande mais operários para a messe. E Jesus ele fala aqui, né? Que ele fala até que é o filho do homem que está falando, então é Jesus mesmo falando, que por falta de pastor, as ovelhas se dispersaram. Por falta de pastor, as ovelhas se dispersam. Se a gente fosse pastor um dos outros, fosse como mãe, se cada um que está aqui, desses, deve ter uns 20, 18, 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 21, Deus pequeno, né? 21, um pouquinho, 22. Se cada um de nós aqui fôssemos pastores uns dos outros, será que a gente ia se dispersar? Será que a gente ia se perder? Será que quantos entraram com você lá no começo, quando você foi acolhido? Não sei se na casa de São José, não sei se ainda na São Francisco, não sei ainda se lá em Salvador, se na Santa Teresa de Calcutá em João Pessoa. Quantos foram acolhidos com você e foram se perdendo no caminho? Né? Parece uma grande peneira, né? Parece assim que é um funil, assim, que tem a ver com a nossa escolha, sim. Tem a ver porque vocês disseram sim a Deus, sim. Porque Deus sozinho não faz a obra. Mas também tem a ver que muitas vezes, vocês que estão aqui podem testemunhar isso, eu posso testemunhar isso na minha vida. Né? Quantas vezes eu só não me perdi porque tinha um irmão comigo que falou comigo. Rapaz, assim, se eu for pegar, eu tô no Lumen e no Lumen é a igreja, assim, porque eu nunca não tive em nenhum outro canto da igreja antes do Lumen. Né? Tô no Lumen há 21 anos. Cara, quantas vezes assim, não faltou nada pra eu sair, nada, não faltou nada. Eu já tava com 2 pés fora já. Não faltou nada. O que é que me manteve? Porque algum irmão, usado por Deus, foi lá e deu a fisgadinha, chamou para fazer alguma coisa, para ajudar no negócio, para não sei o que, fica aqui, cola em mim, vem aqui, vem em mim, né? Vem comigo, vem, sabe? Botou debaixo do braço, como uma ovelha mesmo, aquela imagem do ombro, bota aqui no ombro, bota debaixo do braço o cara e traz contigo, não deixa o cara cair, sozinho, sabe? Então, o meu povo se perde por falta de pastor. Então ele vai continuando aqui, que eu não vou ler tudo bem, mas vale a pena a gente rezar para essa passagem, Ezequiel 34. Muito. E ele fala assim, que ele vai falando como é que ele pastoreia, como que Jesus pastoreia, como é que Deus nos pastoreia. Eu mesmo, a partir do versículo 15, eu mesmo apacentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso, oráculo do Senhor Javé. Buscarei a ovelha que estava perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pensarei a que estiver fraturada, né? Pensar ali para ficar firme o osso, né? E restaurarei a que estiver abatida. Quanto à gorda e à vigorosa, guardá-la-ei, eu as apacentarei com justiça. Vou parar aqui um pouquinho também. Justiça que ele fala, o que é justiça? Né? É dar a cada um aquilo que ele precisa. Né? Você não vai tratar todo mundo igual. O Cleiton aqui tem a necessidade dele. Que a gente não conhece.
Então vocês que convivem todo dia que já começam a conhecer, né? Ah não, ele precisa mais disso aqui, ele precisa de atenção naquilo. Ele tem irmãos que vão ser mais durões aqui, né? E você tem que tratar, às vezes, na chibata mesmo, né? Como diz, né? Tem irmão que é mais sensível, que você tem que dar ali um ombro pro cara. Se você for tratar na chibata, do mesmo jeito que você trata o outro, o cara cai. Não aguenta. Não é que ele seja fraco, ele é diferente. Eu tenho 3 filhos, os 3 são pequenininhos ainda, a outra menor ainda. São 3 filhos criados na mesma casa, com o mesmo pai, mesma mãe, mas completamente diferente. Completamente diferente. Se eu for tratar o Pedro, que é esse, como eu trato a Clara, não é questão de idade, é que eles são diferentes. Cara, a gente já teve algumas experiências, a gente já vai aprendendo, né? A gente começou a tratar assim, ele mais. Ele viu que ele é. Ele é mais. Não, ele é calmo, só que quando assim. É pra mim. Começava a inchar ali, não sei o que, aí acabou desse tamanho, vai inchar, pra cima de mim, vai nada. Aí você ia inchar mais, né? Pra mostrar quem é que manda aqui nesse negócio, né? Tá achando o que, moleque, né? O Pedro é o meu filhinho de 4 anos, né? Aí eu comecei a ver que quanto mais eu inchava, quanto mais eu ia crescer pra cima dele, mais ele, sabe, se queria se inchar também, se enfesava e ficava e começava a ser mais bravo, mais violento e mais não sei o quê. Aí eu comecei a ver, cara, não pode ser assim pra ele. Não é esse o caminho pra ele, não é pra ele. Não é, pra ele. Talvez com o outro, se você ser mais rígido, vai funcionar. Mas com ele não vai funcionar. Então é a sensibilidade do pastoreio. Por isso que São Francisco fala da mãe. Porque a gente vai, às vezes a gente é meio não entende não tem essa sutileza toda, né? O pai é mais meio bufo o negócio, né? Mas a mãe não. A mãe, né, conhece ali, né, o detalhezinho de cada filho, conhece. Aí sabe como é que é mãe, né? Conhece aquele negócio. Mãe conhece. A mãe conhece o filho. A mãe entra no coração do filho, sabe assim, de um jeito que é a graça de Deus, é dom de Deus, né? Então, Deus, se a gente olhar aqui, ele pastoreia como uma mãe. Deus, ele é pai, mas ele também é mãe. E ele nos chama a pastorear como uma mãe, como um pai, mas depende da necessidade. Depende da necessidade. Então, ele fala aqui que ele vai apacentar, vou dar repouso para elas. Aquela que está perdida, eu vou buscar. Aquela que está desgarrada, vou reconduzir. A que está fraturada, com a pata fraturada, vou ali pensar. A gente sabe como demora. Hoje em dia que é mais fácil, né? Mas imagina na época aqui, né? Que é não sei quantos, 400 anos de Cristo aqui. Como é que era para você, uma ovelha que tinha quebrado a pata, o cuidado. Ela tinha que ficar dias sem pisar o chão. Dias sendo carregado no braço. Ali segurando aqui a pata, pensar, ficar aqui, ó. O pastor tinha que ficar aqui, ó, segurando a pata da bicha, para ela não. Porque se ela botar a pata no chão, todo o trabalho foi por água abaixo. Se perde. Às vezes a gente vai ter que fazer isso com o nosso irmão. Vai ter que botar o cara no braço e proteger ele. Porque se você soltar ele ali, naquele momento ele não está pronto ainda. Se você soltar ele botar o pezinho no chão, meu amigo, acabou-se. Todo o trabalho de dias, de meses, de anos se perde porque a gente não olhou para a necessidade daquele irmão naquele momento. Restaurarei a que tiver abatida. Aí, ó, ele vai falar até daquelas que estão bem. Quanto a gorda e a vigorosa, guardá-la-ei. Então, assim, não é o Cleiton aqui está beleza, é o cara que está caminhando bem aqui na casa, tá massa. Então o Pedro aqui não precisa nem se preocupar com isso. Não precisa nem se preocupar. Vai cuidar dos outros 20. Esse aqui não é assim. Não é assim que Deus faz. Por quê? São Paulo até anuncia isso lá até nos esboços, lá uma das cartas dele. Ele fala assim, ó, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Não é assim? É assim. Por quê? Porque a gente é gente. A gente é carne, a gente não é Deus. Deus que é assim, ó.
nunca muda, constante. A gente não, a gente é assim, ó. Não é assim? Tem dia que você acorda, cara, eu vou dar a minha vida pelo Evangelho. Vou dar minha vida porque eu vou dar meu carinho aqui, esse menino, bota aqui uma arma aqui na frente dele, eu me meto na frente e me leva a bala no peito. Tem dia que você acorda assim. Tem dia que você acorda, cara, eu não quero nem olhar na cara desse filho da mãe. Não quero nem olhar na cara dele. Não aguento mais esse cara. A gente é assim, Deus não é assim. E aí Deus ele vai nos ensinando a amar com o coração dele. Eu ia vir até com uma blusa que ela tava muito lascada, aí eu não vou mais mentira por causa dos autoestudos. Eu ia vir com uma blusa que é do Despertar Antigo, que é o átrio, que é assim. A imagem é Jesus, meio como se fosse um desenho como uns traços assim, sabe? É Jesus e o discípulo, e eles no abraço, os traços vão meio que se misturando assim, sabe? E você vê assim, quase que um sobreposto com o outro, e no meio aqui tem um coração. Para dizer que a gente assume, átrio do átrio, né? Aquela parte mais profunda do coração, né? O átrio é uma das partes aqui do coração da gente. Para dizer que o nosso coração, a gente tem que amar com o coração de Cristo. A gente tem que, não fala, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Como é que a gente vai ter o sentimento de Jesus? Tem que ter o coração de Jesus, né? Tem que se configurar com Jesus ali, cara. Como é que configurar? A gente sabe, né? É a Eucaristia, é Nossa Senhora, esse amor preferencial por aqueles que não tem nada naquele momento para nos dar em troca, que é um amor gratuito, que são os nossos irmãos mais abandonados. Jesus abandonado, Jesus já está lá, e Jesus vai nos dando graças que a gente nem imagina, porque a gente está amando como Ele ama. Quando você ama uma pessoa de graça, sem esperar nada em troca, você está amando com o amor de Cristo. Quando você ama um cara ou a outra pessoa, porque você está esperando que ela lhe trate bem, está esperando que ela seja grata a você, está esperando talvez que ela, sabe, se te reconheça e fale aqui para as pessoas, cara, na hora que eu estava ali na fossa, o fulano me ajudou e eu sou grato a ele. Talvez a gente faça pelos outros esperando isso, que um dia a pessoa fale isso, né? Talvez a gente faça pelos outros esperando que um dia o outro faça pela gente também, quando a gente precisar. Talvez a gente faça pelo outro esperando que alguém que a gente admira, sei lá, um nosso coordenador, ou um Ed, ou algum irmão tal, que a gente gosta, diga assim, olha como o fulano está se doando, cara, o fulano está muito bem, cara, está muito bem. Você vê assim que o cara está, sabe assim, está focado, está com sangue no olho, está bem na caminhada. Sabe como é que a gente chama isso? A gente chama isso de respeito humano, que é quando a gente procura agradar mais aos homens do que a Deus. E se não tivesse ninguém te vendo? E se a pessoa que você ajuda não tiver nada para te dar? Ou não quiser? Ou for um ingrato mesmo? For um safado mesmo? E aí? Você vai continuar a fazer com a mesma entrega, ou até com uma entrega ainda maior, que é assim que Deus faz com a gente. Quanto mais miserável, mais Deus se desdobra para estar. Que é isso até que a gente vê no nosso mistério, né? Deus ele ama tanto a gente, que ele vê, não consegue ficar só vendo, não consegue ficar só, sabe assim, à distância, nos amando e derramando para nós graças e bênçãos, não. Ele se encarna, é um amor que se encarna, é um amor que não fica ali, sabe, assim, com aquele ar de superioridade, eu estou aqui, sabe, que passando aqui pela casa, vendo aqui como é que está o pessoal, e ó, o fulano ali está vacilando ali, ó, o outro ali, ó, o outro ali está bem, o fulano ali está vacilando aqui, fez tal coisa, sabe? Um pastoreio assim, sabe, meio soberbo, sabe, meio nada inclinado, sabe? Que fica só quem sabe como se fosse o gestor.
o gestorzão aqui gestor da obra, gestor da empresa aqui. Não é isso, gente. A gente não é empresa. A gente é uma família. A gente é uma família. A gente é uma família. E não é assim que a gente trata a família. Se você vê teu filho fazendo besteira, você não vai dizer assim, vou lascar esse cara. Dá até vontade, mas você não fala assim. Porque se eu lascar ele se lasca e ele se perde. Eu tenho que trazer ele para mim. Eu tenho que botar, quanto pior ele tiver, mais eu vou ter que me encarnar. Ter que encarnar, entrar nele, entrar na vida dele, sabe? Entrar. Trazer ele comigo. Então, que a gente possa, eu vou ler aí, a gente tem mais 10 minutinhos aqui, que aí depois a gente reza mais 20. Ou perto disso, eu não sei, a gente vê, né? A gente vai ver, Deus é que vai falar. E queria ler com vocês a última passagem, que eu acho que é a passagem talvez assim mais clara que fala disso do bom pastor do mercenário, que é o nosso tema de hoje, né? Que é lá em João 10. Que ele fala assim, eu estou para beber logo a água aqui. Ele fala assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Só para a gente entender aqui, essa porta aqui, que os padres da igreja, né, aquele pessoal que estuda e reza para a palavra de Deus, eles falam que essa porta é Jesus. Jesus é o pastor e ele é a porta. Então o que isso quer dizer? O que entra pela porta é aquele que pastoreia a partir de Jesus. Pastoreia com o coração de Jesus. Não pastoreia como é que a gente lê lá na outra passagem, buscando apacentar a si mesmo, né? Aí só para a gente entender, então eu poderia falar aqui, aquele que entra pela porta, aquele que não entra pela porta, mas só pela janela, assim, é um jeitinho, né? A gente às vezes vai fazendo jeitinhos para sair daquele que é o caminho. O caminho é Jesus. Qual é o caminho de cuidar? Qual é o caminho de pastorear? Qual é o caminho de dar a vida? É o caminho de Cristo. É o caminho da cruz. É o caminho daquele que abriu mão de tudo por nós. Jesus, ele era Deus. Ele se dispôs de tudo, até da sua condição de Deus, para assumir a nossa carne, sofrer, ser cuspido, ser traído, ser crucificado, morrer, para nos salvar. O que a gente está disposto? A gente está disposto a trilhar esse mesmo caminho? Eu não sei se foi, acho que não foi o de hoje não, acho que era o evangelho do dia 8, que a gente gravou a palavra encarnada, que falava assim, né? Que era Jesus estava caminhando, aí os discípulos começam, lá estavam conversando e tal. Aí chega a mãe e os dois filhos, que eram discípulos de Jesus, que eram apóstolos, que era João e o Tiago maior, né, que chama, Tiago maior, que eram os filhos do Zebedeu. Chega a mãe deles, junto com eles, se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, quando você estiver lá no teu reino, Jesus tinha acabado de anunciar a paixão dele. Olha, o Filho do Homem vai precisar morrer, vai ser crucificado, vai ser traído, vai ser cuspido, vai não sei o que mais, vai ressuscitar o terceiro. Tinha acabado de falar tudo que ele ia passar. Aí, a linha seguinte lá da Evangelho, a mãe chegando lá, fininho com os filhos, com dois meninos, o menino maior que a mãe. Chega lá com dois, se ajoelha diante de Jesus e fala assim: Senhor, quando tu estiveres no teu reino, que um filho meu possa sentar à tua direita e o outro à tua esquerda. Assim, ela não quer nem saber do Cristo da cruz, ela quer saber do Cristo glorioso. Ela quer saber do Cristo vitorioso. Esse Cristo que vai morrer, que vai sofrer, que vai ser difícil, que vai... você não quer saber. Eu quero saber quando tu estiver lá, se pode sentar aqui um na tua direita e na tua esquerda. E Jesus fala assim para ele, né?
Vocês querem sentar na minha direita ou na minha esquerda, mas vocês vão ser capazes de beber do cálice que eu vou beber, para poder, né? Porque para ressuscitar com Jesus tem que passar pela cruz. Vocês são capazes? Nós podemos.